Então, gente, boa noite, muito bem-vindos. Eu estou muito feliz de recebê-los aqui, para a banca de qualificação da Vânia. Obrigada, professor Rosenac, por ter aceito. Marcos, eu ainda não vou conseguir te chamar de professor, né? Faz pouco tempo. Então, mas, né, com certeza na condição de professor, muito bem-vindo. Feliz que você tenha aceito. E a ideia agora é a gente ter, né, o período de 10 minutos para a Vânia apresentar o projeto que vocês receberam e depois passar para as considerações de vocês. Podemos fazer? Pode ser assim? Pode Correu ser, Kelly. bem? De minha parte, sim. E assim, ó, eu queria agradecer pela questão do horário, por terem aceito, né, essa adequação. Obrigada mesmo. Assim a gente conseguiu fazer com que todos pudessem estar presentes. E a gente está com uma plateia boa, só vou, né, saudar todo mundo. São os alunos, colegas da Vânia e conhecidos. Então, não se preocupem, tá? A Vânia vai fazer a apresentação, depois eles vão bater bastante nela, faz parte, tá? É isso mesmo, é para isso que serve a banca. Não liguem, não é nada contra ela, é o processo. E quanto mais eles baterem, mais quer dizer que eles gostaram, não se preocupem, tá? A gente avisa, né? Vai que tem mãe ouvindo, eu sei. Desculpa, gente, para descontrair. Mas vamos lá, Vânia. Sim, Compartilhar. vou começar a compartilhar a apresentação aqui, então. Aí, a partir de agora, não enxergo mais vocês, mas continuo escutando, então qualquer coisa podem me interromper ou, enfim, consigo Ok, ouvir vocês. bem, então fica à vontade. Boa noite, então, pessoal. Eu sou a Vânia, sou engenheira agrônoma, faço parte do mestrado em agronegócios aqui no CEPAM e hoje, então, vou fazer a minha defesa do projeto. Eu já agradeço a presença de todos, vi que tem pessoal da família, os colegas aí. Agradeço também a professora Kelly, que é a orientadora, e aos membros da banca, né, o professor Razenac e também o Dr. Marcos, que aceitaram aí o convite para fazer parte da banca. Então, o título desse projeto, né, ele faz alusão a um desafio e também um nicho de mercado recente, que são os microverdes. E já fazendo uma introdução ao tema, muitos fatores podem ser relacionados com a necessidade de estudos em torno desse tema. Um deles é a questão da escassez de recursos na terra, também a limitação e questão de insumos e espaço para cultivo. Junto com isso, veio nos últimos anos fortemente, tanto em centros urbanos quanto em áreas rurais, esse apelo pelo cultivo da natureza, por conexão com plantas e com as plantas e a natureza de forma geral, o aumento na busca pela qualidade de vida através da alimentação mais saudável, também das hortas, agricultura de tecnologia, seja em fazendas verticais, em cultivos indoor, que são em ambientes fechados, muitas vezes sem luz e com plantas de ciclo menor, de rápido desenvolvimento, e também a questão da internet e da fácil comunicação entre as pessoas através das mídias sociais e da possibilidade desse uso das mídias sociais como uma forma de comunicar e divulgar esses produtos. Nesse caso específico dos microverdes, como mostra essa última imagem aqui dessa tela. Realizando então uma busca na internet, a gente encontra facilmente essa noção dos microverdes. Aqui tem um mix de 18 postagens feitas no Instagram, que é uma das redes sociais relacionadas pelos autores como uma das melhores para divulgação de conteúdos e também venda de produtos. Nessa imagem a gente consegue perceber também a diversidade de cores e a questão das espécies que podem ser cultivadas. É possível observar também que elas têm diferentes cores, diferentes formatos e com isso o grande apelo visual que remete ao sabor, à crocância, à experiência no consumo dessas plantas, que são de ciclo super rápido e também de fácil cultivo. Existem muitos estudos na área agronômica dos microverdes que estudam as melhores técnicas e formas de manejo no seu cultivo, seja sobre número de horas de luz, tratamentos, substratos, densidade de semeio, mas existem pouquíssimos estudos falando sobre o comportamento do consumidor destes produtos.
Também é possível relacionar os microverdes com o cultivo em fazendas verticais, o que aumenta aí a possibilidade de encontrar artigos sobre esse assunto. Mas o que são os microverdes? Então, nessa imagem, a gente tem claramente 4 fases de colheita jovem, sendo aqui a primeira a semente ou o grão, quando sem que ela tenha germinado, ela já é um alimento, já pode ser comida. Para algumas espécies, a fase de broto entre 3 a 8 dias é uma outra forma de consumo também, quando ela iniciou o processo de germinação, mas ainda não expôs nenhuma folha, nenhuma parte verde. Em seguida, na próxima fase, entre 7 a 21 dias, quando brotam as primeiras folhas cotiledonárias, mas ainda nenhuma folha, essa é a chamada fase de microverde, essa terceira imagem aqui. E quando começam a brotar as primeiras folhas verdadeiras, logo depois das 2 folhas cotiledonares, aí deixa de ser o microverde e passa a ser a colheita de folhas jovens ou baby leaf. Então, nessa imagem tem o esquema visual da fase do cultivo, lembrando que para cada espécie, esse período aí, as faixas de dias pode variar, assim como as condições de cultivo, temperatura, luz e outros fatores. Então, a pergunta de pesquisa: quais são as estratégias utilizadas no marketing digital por meio das redes sociais para estimular o consumo de microverdes no Brasil? Nessa imagem aqui, que inclusive foi tirada do Instagram, a gente percebe que na postagem existem uma série de informações e também conteúdos, tanto para inspirar o cultivo, quanto para trazer as referências técnicas e motivacionais para o pessoal que cultiva tanto de forma doméstica quanto de forma profissional. Objetivo geral: verificar as estratégias adotadas no marketing digital de microverdes no Brasil, assim como a sua percepção pelos consumidores. Então, aqui essa imagem, ela ilustra, né, o objetivo desse estudo, que é, através das redes sociais, verificar se as pessoas conhecem, aceitam, consomem e quais suas preferências. Se já tem alguns preferidos e por quê? Quais são os atributos que fazem com que a espécie X ou Y seja mais preferida, e assim, com isso, será possível fazer um diagnóstico de desafios e oportunidades para este mercado. Aqui eu trago 5 objetivos específicos, então, para esse trabalho. O primeiro e o segundo estão relacionados com a etapa 1 do projeto, e os terceiros, quartos e quintos, a etapa 2 do projeto. Então, os primeiros: analisar o mercado de microverdes no Brasil, verificando quem são os atores envolvidos atualmente, quais são as empresas, os clientes, quem faz parte desse mercado. Em seguida, então, analisar o marketing digital, identificando como esse mercado foi desenvolvido no Brasil. A gente entende que boa parte da informação hoje é através de redes sociais, então é possível resgatar e também entender essa dinâmica com uma análise do tempo do que já foi publicado. Identificar quais as ações de comunicação e marketing que apresentam ou apresentaram maior relevância na percepção desses clientes. Em quarto objetivo, identificar os fatores considerados na compra e decisão de compra desses microverdes. E, por fim, propor um diagnóstico, então, de desafios e oportunidades para o marketing digital de microverdes no Brasil. Nesse quadro, eu relaciono, então, os principais assuntos que foram trazidos no referencial teórico com seus achados e também os autores principais de cada um dos assuntos, iniciando pelo comportamento do consumidor, que é uma área da administração que traz esse entendimento de comportamentos de consumidores para diversas áreas. Então, à medida que a referência foi sendo conduzida para fazer o link com os próximos assuntos, eu percebi que fazia muito sentido, inclusive os primeiros estudos ali de 1987, eles são até hoje citados nessa relevância, e muitos desses autores, os mais antigos,
hoje trabalham com redes sociais e marketing digital. Então, é como se, através dos microverdes, fosse também possível estudar essa dinâmica da comunicação e do marketing através das redes sociais. Com relação às microverdes, então, de forma geral, os autores descrevem que elas são uma nova classe de hortaliças especiais, com menor ciclo de cultivo, que otimizam os recursos, então, por isso, da relevância ambiental, são mais saborosos, nutritivos e também excelente aceitação pelo público. Neste outro quadro, então, eu relaciono os 5 objetivos específicos com a metodologia proposta. Então, para as colunas aqui, onde fala do estudo que vai ser quali, quantitativo, e onde vai ser feito, então aqui ele relaciona cada um dos objetivos e uma previsão de como vai ser feito. Então, aqui para as primeiras etapas, na primeira e na segunda, vai ser uma pesquisa exploratória também com entrevistas na empresa, que hoje é a líder e pioneira nesse segmento, Isla Sementes, com entrevistas de gestores e todas as pessoas envolvidas desde o início nesse processo. Então, através deste estudo de caso, é possível atender esses objetivos. Já para os próximos aqui, vai ser feita uma pesquisa com os consumidores de redes sociais, onde, através de formulários, as pessoas irão responder as questões e assim a gente conseguirá esse entendimento do comportamento do consumidor. Aqui eu apresento um cronograma com as atividades propostas, considerando que eu ingressei no programa de pós-graduação em agronegócios em março de 2021, já transcorreram aí os meses, e de agora até o final, que é o prazo total de 24 meses, vai ser possível dar seguimento, então, com essas atividades previstas. A redação do artigo 1 e do artigo 2, seguido da defesa da dissertação, então, marcam o final desse projeto. E aqui, por fim, trago as justificativas, então, desse estudo. Vai ser possível, através dessa pesquisa, desse estudo, contribuir para a promoção dos microverdes no Brasil. Também é possível, com isso, trazer maior compreensão do comportamento do consumidor de microverdes, assim como estimular as novas e também atuais formas de divulgação, estimulando esse mercado. É possível também justificar através da contribuição com o mercado de trabalho, considerando que biólogos, agrônomos, entre outros tantos profissionais, assim como os da área de comunicação e marketing, terão mais propriedade para falar sobre os microverdes e comunicar com seus clientes. E também, por fim, mas não menos importante, acredito que com essa pesquisa, novos estudos e também trabalhos de ensino e extensão possam ser beneficiados, assim como seus consumidores, através de informações relevantes e validadas cientificamente, dessa forma, então, sendo as justificativas para o meu projeto. E agradeço, então, pela atenção de todos e fico à disposição da banca para as perguntas e considerações. Obrigada, Vânia. Se quiser compartilhar para poder nos ver. Sim. Passou um pouquinhozinho, mas não deu no limite. É verdade, deu no limite. Então, tá bem, obrigada por ter respeitado também o tempo ali. E agora eu gostaria então de passar para os membros da banca. Não sei se vocês concordam, Razenac e Marcos, vou passar primeiro para o membro externo e depois eu passo para o membro interno. Pode ser dessa forma para vocês? Então, Pode ser. Então, Marcos vai estrear aqui, né? Faz algum tempo que o Marcos já definiu o doutorado, mas né, ele estava me contando da primeira banca. E sabe, Vânia, né? Na primeira banca as pessoas são super criteriosas, então, Marcos, fica à vontade para trazer todas as suas contribuições. Não tem a confusão de rede, né, que teve na tua defesa. De rede, de língua, de tudo. Nossa. Não, mas sobreviveste bem.
Tinha tudo para dar errado, né? Que tanto de gente, cada Sim, um num canto, num país, numa cidade. Mas a beleza. minha internet estava até dando uma travadinha aqui, mas tá dando certo. Vou falar mais com o passado e caso eu trave, vocês me avisam, tá bem? Bom, Vânia, obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz. Na hora que a Kelly falou assim, vamos começar pelo externo, eu falei assim, quem que é o externo, né? Que não faz nem 6 meses, acho que faz uns 6 meses que eu defendia, um pouco mais de 6 meses que eu defendi a tese, acho uns 9 meses. Então é bem recente. Eu fiquei muito feliz pelo convite, porque é uma área que eu gosto muito. Eu gosto muito de ler sobre alimentação. Até falei para Kelly, né? Sábado de manhã eu estava me preparando para ir para o carnaval, falei, e estava super feliz porque o meu sábado começou lendo a sua dissertação de um tema que eu realmente gosto. Mas, né, a gente tem que dar contribuições, o projeto é justamente para isso, não é o pessoal que está aí não se sintam assim, né? Porque não é a dissertação final, é justamente a gente está aqui para te dar aporte, para você ter condições de defender uma dissertação acadêmica e seguindo os critérios do CEPAM. Até porque aqui tem. Todo mundo aqui é CEPAM, né? Todo mundo é bem interdisciplinar. E durante as minhas colocações, eu lembrei muito do Homero, assim, então eu começo te fazendo uma pergunta, assim, qual que é seu objetivo de entrar no mestrado, assim? O que você busca no mestrado? Pode ser bem curto, assim, não precisa ser uma grande resposta. Sim, na verdade eu sempre quis fazer o mestrado, mas logo que eu me formei, eu não fiz porque eu estava muito relacionada na agronomia com as pós-graduações de lá. Zootecnia, fitotecnia, e dei um tempo, fui trabalhando. E aí agora 5 anos depois, encontrei no CEPAM essa possibilidade de estudar o que eu realmente gostava, né? Que é a questão interdisciplinar, de enxergar o mercado e das possibilidades que as outras não tinham. Então, é muito disso do interdisciplinar, o meu propósito. Perfeito. Eu acho que é um pouco da proposta que a gente procura no CEPAM, né, essa liberdade. Eu coloquei aqui, separei em pontos positivos e pontos a serem melhorados. Eu acho que vai ter um desafio muito grande, assim, seu trabalho ficou um pouco mercadológico, mas tem um potencial enorme, assim, eu adorei a sua introdução que você fez na apresentação, acho que faltou essa introdução no trabalho escrito, porque justamente você falou da onde que vem o tema, né? Da onde que vem os microverdes, por que que eles são importantes enquanto objeto. Então, eu acho que o seu trabalho tem um valor muito grande por ser diferente, por ser inovador, ele responde a demandas de mercado e acadêmicas, são demandas importantes, né? São prioridades na ONU, esse tema. Então, você pode dar um aporte para a área de conhecimento teórico, para a área profissional, mas também para a área da ciência do agronegócio, né? O que é alimentação saudável, esse engajamento dos consumidores, porque você coloca ali que eles podem produzir em casa também, a produção do próprio alimento, saudabilidade, sustentabilidade. É um trabalho que tem um potencial de generalização muito grande, né? Expandir esse conhecimento sobre isso e que alinha com as tendências globais, seja de consumo ou de produção, que é diminuir, se está mais próximo. É uma tendência muito forte. E isso tem muita teoria para isso, né? Da onde esse seu trabalho se inscreve. E é justamente onde eu vou me apegar, assim. Eu acho que faltou você falar onde é que seu trabalho se inscreve, né? Você trouxe teorias vagas, assim, né? Porque você foi em comportamento do consumidor. O seu referencial teórico de microverdes eu adorei. Eu acho que você deveria ter explorado mais ele, muito mais ele, assim. E desculpa, não, se você não quiser levar nada em consideração, não precisa. Mas eu acho que o seu trabalho não é de redes sociais, não é de mídia digital, porque você não vai ter tempo de aprofundar o suficiente nessa área. E olha que eu sou publicitário e eu adoro essa área, mas eu acho que você poderia focar no seu em dois objetivos específicos e aprofundar nele, mergulhar de verdade, não ficar dando um pulinho como se fosse um pouquinho de água rasa no chão, assim, não, você tem que mergulhar fundo mesmo. E, bom, deixa eu entrar aqui nos meus pontos, né? O que eu falei daqui da apresentação é isso. Eu acho que essa análise
nos objetivos falou que fazer uma análise do que já foi publicado. Eu acho que não ficou claro que você ia fazer uma revisão da literatura. Acho que é muito legal. Acho que tem uma oportunidade grande para fazer isso, caso você queira, mas vai ser um artigo por si. Então, acho que é bom você pensar se você quer mesmo fazer. Eu acho que você pode fazer uma revisão de literatura para os artigos e continuar para uma coisa mais aplicada, que vai te fazer dar mais prazer de ir a campo, e mesmo assim você vai trazer contribuições grandes para a área. Eu sugiro você não seguir com aquele tanto de objetivo específico. Cada objetivo específico é um artigo, então se você fosse fazer 5 artigos, você ia precisar de um doutorado e um pós-doc para fazer tanto artigo. Então, seguir, né? Cada objetivo ali, você seguir para um artigo e você construir esses artigos com uma revisão de literatura bem mais aprofundada do que você fez ali, um pouco expandido, né? Na justificativa, eu acho que ela está muito mercadológica, então eu acho que o seu desafio agora vai ser fazer a sua pesquisa se tornar uma pesquisa acadêmica. Porque às vezes a gente está no CEPAM, a liberdade do CEPAM, às vezes a gente se confunde, né? Mas lembra que o seu desafio agora é ser uma profissional da ISLA e ser uma acadêmica do CEPAM. Então você está fazendo um trabalho científico que vai contribuir para o mercado, mas não é o contrário. Ele não pode ser o objetivo final dele, não pode ser uma pesquisa de mercado. E se o Homero tivesse aqui, ele estaria... Eu sempre lembro dele, né? Porque ele esteve em todas as minhas bancas de projeto e era o que ele sempre me lembrava, porque o meu trabalho tinha muita tendência a pular para pesquisa de mercado também, porque eu também trabalhei com o comportamento do consumidor. Pois então, então tá faltando essa linearidade, assim, onde é que você quer chegar com esse trabalho, um começo, meio e fim. Então, eu achei a sua literatura, eu tô falando do projeto, né? O projeto faltou uma linearidade, uma construção. Parece que você estava querendo escrever tudo e acabou que você não conseguiu aprofundar em muita coisa. Microverdes, quando você começou a se aprofundar, aí você caiu um pouquinho para a área mais de mercado, assim. Então, eu fui buscar alguns artigos, assim, porque tem muita literatura escrita em inglês, né? Não sei se o inglês é um desafio para você, mas o inglês é um desafio para grande parte dos alunos de mestrado do CEPAM. E te dando um spoiler, assim, eu comecei gaguejando e lendo muito mal inglês quando eu estava no mestrado no CEPAM, porque eu fiz mestrado e doutorado aí, e eu saí escrevendo a minha tese e defendendo ela em inglês. Então, é um desafio que você pode superar também, e os outros também podem, né? Então, você tem que... Respondendo poucos objetivos, você vai trazer uma contribuição muito grande para a ciência e você vai conseguir aprofundar. Eu acho que seu trabalho podia ir por outra via que não marketing digital. Eu acredito que a sua contribuição, o caminho que você domina, né, ligar com o conhecimento agronômico que você tem, buscar referências de mercado, então não ir muito para outras áreas assim, mas seguir um pouquinho fora da sua área. Então eu acho que você deveria estudar sobre mercado, sobre consumo. Se você quer investigar a ISLA, tentar ter um distanciamento do objeto. Eu sugiro que você eu vou te mandar tudo que eu estou falando agora, eu vou te mandar depois. Eu fiz um parecer escrito também para me ajudar na fala e para te ajudar na escrita também. Focar na percepção do consumidor, talvez, nas relações de mercado, o consumo de microverdes, para depois você passar para marketing digital, talvez em outra ocasião. Porque isso me pareceu que você está querendo responder uma pergunta da Isla e não uma pergunta do seu objeto, né? Você tem que deixar o seu objeto falar por ele também. E para isso você tem que mergulhar nas questões de mercado, né? Entender de onde que vem, para onde que ele está indo. E se você focar na ISLA como estudo de caso, eu sugiro um estudo de caso de cadeia, né? Não só focar na entrevista com a ISLA, porque isso é muito fácil também. E você já tem todo o viés, porque você está lá dentro. Então, a possibilidade de você fazer um trabalho com muito viés é muito provável, assim. E aí você não vai ter uma pesquisa de mestrado, você vai ter uma pesquisa de mercado. E eu justamente trabalho na pesquisa de mercado hoje, né? Então, é uma coisa que tem pouca profundidade e responde coisas só para a empresa, não responde coisas para o mundo. E sua pesquisa tem que responder para o mundo. Então, pode falar. Eu ia comentar, agora eu entendi o teu ponto, a questão ali de
sugestão da Isla, né, é porque até semana passada ela era a única nesse mercado no Brasil, agora já começaram as outras. E o objetivo geral não é contribuir para a empresa, e sim para o segmento, para todos os players envolvidos, tanto o consumidor final quanto as empresas que vendem o produto, né? Então, eu entendo o teu ponto, mas talvez eu não tenha me expressado muito bem ali nesse ponto do mercado. Eu entendo que você queira trazer contribuições para... Mas é que as contribuições, a forma que você abordou ali ficou mercadológico, assim. Faltou profundidade teórica. E aí não ficou claro nem na forma de escrever e nem no que você colocou. E aí não dá para entrevistar só a Isla. Se você for fazer um estudo de caso, você tem que estudar a cadeia toda. Quem que fornece insumos, para onde que ela vai, o mercado, o consumidor, fazer uma análise da cadeia completa. E aí você vai trazer mais aportes, porque o que que a Isla fala, o que que ela traz, como que ela vê. Mas não adianta estudar só a Isla, né? Você tem que ver também o que já foi feito de trabalho antes teóricos, né? E só dando uma pesquisadinha rápida no Google, no Scholar Google, no Google Acadêmico, já me trouxe bastante conteúdo sobre isso, de perspectiva, de percepção, principalmente da questão de paladar, né? Uma questão bem técnica da engenharia de alimentos. E isso já é uma base que já pode trazer, assim, porque tem toda a base da percepção simbólica da coisa, né? De, porque é bonitinho, porque me traz conforto disso, mas tem a questão física também, né? É muito mais fácil você comer uma planta que é nova, né? No caso do microverde, é antes dessa parte que você disse, né? De até 21 dias. Então, é palatável, né? Mais gostoso. Então, tem mais percepções. Por que que o mercado quer isso? É mais fácil de produzir dentro de casa. E da onde que vem isso? Eu acho que você tem que botar o contexto, assim. E aí a Isla vai estar lá no final, assim, você não precisa falar tanto dela, você nem vai falar dela, né? Porque não é bom nem citar o nome, porque senão você vai ter que ter um monte de documento para assinar para publicar esses artigos. Eu seguiria fazendo uma entrevista de profundidade com a empresa, buscar players de mercado, porque tem, né? Entrevistar toda a cadeia, isso é uma sugestão, mas isso é grande, assim, é uma coisa que vai demandar muito tempo. Pesquisa em profundidade é muito mais do que um questionário, né? Que é só marcar X e depois fazer estatística, mesmo que também não é simples, porque você tem que aprender todas as análises. Mas é uma mão também, gasta bastante tempo. Entrevistar a cadeia, até o consumidor final, com pesquisa em profundidade, e deixar mais claro no questionário e trazer referência a tudo isso, né? Conduzir um estudo maior. Só que aí você vai ter que aprofundar também na metodologia, porque a sua metodologia também ficou um pouco vaga. E a minha sugestão é vocês pegar um objetivo específico, escrever ele, e a partir dele você escrever um artigo. Você vai escrevendo o artigo, introdução, a introdução se faz uma introdução teórica, aprofundando bastante nela, metodologia que você vai usar no trabalho, desenha bem uma metodologia, escreve bem. O Homero estaria revirando aqui, né? Porque ele não gosta que a gente fica se apegando tanto, mas eu acho que você está precisando de fazer uma revisão da teoria, uma boa revisão da teoria, mesmo que você não vá usar ela, mas você escreve num artigo, não precisa ser separado, né? Como theoretical background, pode ser só numa introdução, mas para que ela possa te dar base para construir uma boa metodologia e te dar base teórica para você construir uma metodologia teórica. Porque aí você vai ver dentro da metodologia de outros artigos como que você vai conduzir o teu trabalho. Então você vai copiar de outra pessoa a metodologia, de outro trabalho que você pega com referência. E isso é muito importante porque no mestrado é isso, né? Você tem que dominar a metodologia, isso é muito importante. Então você pode copiar de outras pessoas o que eles já fizeram, como não copiar exatamente, porque até vi no seu trabalho que tinha um plágiozinho ali de uma lugar que você copiou, você citou, porém era uma citação direta e você não falou que era uma citação direta, com aspas, né? Isso é problemático. Não agora, eles falam no futuro, quando o trabalho for ser publicado, assim. Até porque eu, como bom filho da Kelly, eu sou, assim, extremamente apegado com propriedade intelectual e o medo do processinho, né? De quando você comete um plágio ou alguma coisa assim, direito do autor.
Então, eu acho que você precisa buscar referências em inglês e fazer essa introdução melhor. Vou seguir aqui porque eu acho que eu estou falando demais, né, Kelly? Então, eu acho que você precisa se questionar primeiro por que as pessoas estão buscando essa solução, que é aquela parte que eu falei do contexto, de onde ela vem, não do mercado. Você tem que ir atrás de pesquisa acadêmica que te mostre isso, onde é que ela se inscreve. E ali você traz muitas referências. Você traz referências de agricultura urbana, saudabilidades, segurança do alimento, aproximação, engajamento do consumidor. Tem muita coisa para você olhar. Quais que são essas tendências, né? Que problema que elas querem resolver, que as empresas querem resolver, que a teoria quer resolver. Por que a sociedade precisa disso? Por que a gente está buscando alternativas para evitar a produção em larga escala? O que está acontecendo, né? Que mudanças que a gente tem no mundo que força a gente a buscar soluções? A gente que eu falo, nós acadêmicos, né? O que a gente quer ver com isso? E você falou muito bem sobre os microverdes, definiu, trouxe referências, tem ali na introdução. E eu acho que se você pode pegar isso para o trabalho final, vai ficar muito rico. Além disso, eu falaria sobre isso daí, né? Food security, segurança, saúde, alimentação saudável, consumo consciente, engajamento do consumidor. Você vai ter 2 artigos, um falando sobre mercado, que aí você entrevista os players de mercado, e um outro artigo que você fala de consumo em si. Onde é que os consumidores, o que os consumidores? Aí você tem bastante metodologias que você pode seguir. Pode ser uma quali, pode ser uma quant, o que você sentir mais confortável. E eu acho que uma quali vai precisar no teu trabalho. E aí, se você quiser e você tiver domínio de estatística, uma quant é sempre bem-vinda para publicar bem. Para o final do trabalho, lá no finalzinho, eu acho importante uma boa revisão de inglês no abstract. Isso é a cara do teu trabalho. E além de revisar as regras da BNT. Então, eu acho que uma revisão e você ir vendo como é que faz as referências, vai mudar pouquíssimas coisas. Eu sugiro usar softwares de controle de referências para facilitar isso, porque a gente não termina a frase e bota ponto e a referência e depois outro ponto, porque a referência fica dentro do parágrafo, né? Mas isso é só para frente, assim. Eu acho que o questionário quando é pesquisa quant, né? Roteiro quando é pesquisa quali, tá faltando um pouco de aprofundamento, de onde você tirou aquelas informações, qual foi a teoria que você tirou. A Débora fez uma coisa muito legal no projeto dela, que eu acho que para você ia facilitar muito isso. Eu até, para o meu doutorado, eu copiei, não copiei diretamente, mas eu fui falando, a teoria tal justifica tal parte do meu questionário tal sai de tal teoria, de tal artigo, de tal lugar, porque assim eu não faço um questionário aleatório, né, assim, que vem da cabeça, mas que tem uma base teórica. Isso facilita muito quando você for analisar os seus dados. E você construir também a tua metodologia, porque ali você sabe como é que aqueles autores usaram aquelas informações. Bom, e agora para fechar, né, eu não acho que você precisa de uma revisão de literatura robusta, aquela coisa enorme que não tem sentido, falando teorias que fala com teoria. Não pode ser uma revisão da literatura concisa, mais simples, porém linear e direta, que te leve da onde o problema sai, né, a contextualização do problema. Você explica você pode fazer, aí você traz informações de mercado, de onde for, de jornal e tudo mais, na introdução, porém você já traz teoria também junto. E aí você vai construindo o que são os microverdes, qual é o mercado dele, quais os desafios, e aí você vai trazer que tem poucos conhecimentos produzidos sobre o mercado, então o objetivo é estudar o mercado a partir da cadeia, e aí você já parte para a metodologia, e provavelmente você vai usar o GIL se você for fazer um estudo de caso, um estudo de cadeia, você tem que explicar como é que funciona a cadeia, desenhar a cadeia, quem que você vai entrevistar, como é que você vai entrevistar, por que você vai entrevistar.
e aí você faz uma análise bem legal. Mas eu sugiro que você pegue um artigo alguém que já fez um estudo de caso assim, dentro de uma cadeia, para seguir. Por outro lado, quando você entender tudo isso, você pode fazer um estudo com o consumidor. E aí você vai fazer da mesma forma. Qual contextos? Saúde, proximidade, segurança, saúde do alimento, safety, security, né? E Segurança do alimento. segurança do alimento. Desculpa, eu tô. E aí você vai caminhando até chegar numa metodologia para estudar. O seu objetivo é estudar o que o consumidor espera, o que ele percebe desse tipo de coisa. Aí dá para fazer uma quali-quant, uma quant e analisar esses dados. E aí você tem 2 puta artigos assim para sua dissertação, que pode ser uma dissertação com 2 artigos que vai estar riquíssima, riquíssima, porque a gente, para nós, o nosso mestrado ele é enorme, né? A gente faz uma contribuição pequena para o mundo, porém essa contribuição ele é enorme para o mundo também. A gente não precisa resolver o problema do mundo no mestrado, mas a gente precisa resolver o que a gente propôs a resolver e ali e mergulhar fundo assim. Eu sugiro que agora você crie uma rotina até de leitura assim sobre a área para você se desprender um pouco da empresa. Você vai ter o desafio de ser 2 pessoas, né? Uma profissional e uma acadêmica. E isso é muito difícil, mas isso é possível. Isso é o que o CEPAM faz com a gente. Você tem 2 perfis falando ao mesmo tempo, que se misturam, mas numa hora você tem que ser uma e na outra hora você tem que ser outra. Por exemplo, eu tive a honra de ser orientado pela Kelly, e a Kelly me apresentou o mercado de vinhos, e era isso. Enquanto eu estava no doutorado, eu estava ali buscando teoria, respostas teóricas. Quando eu ia falar com o pessoal do mercado, eu não podia falar da forma teórica, eu tinha que falar o que o meu trabalho apresenta de soluções práticas. E a gente pode fazer isso, mas é importante separar. É por isso que eu falei da Isley, você se defendeu, né? Mas não pegue na defensiva, pegue como uma coisa para você construir um mestrado que você se orgulhe dele lá daqui no final e falar assim, eu fiz uma boa pesquisa de mestrado, que eu posso fazer um relatório e vai ser uma boa pesquisa de mercado também, mas são 2 objetos diferentes. É como você usa a batedeira para fazer o bolo 1 e o bolo 2, então eles não podem estar juntos, eles precisam estar separados, senão você se confunde, né? E aí no final você não faz nenhum e nem outro. Eu acho que era isso que eu tinha para falar. Eu coloquei algumas referências aqui que eu fui procurando na hora. Eu também fiz alguns comentários durante o teu projeto em si do esqueleto. Você não vai usar ele, né? Como mais assim, muita coisa dele você não vai usar dele mais, mas eu fiz porque também é um objeto de aprendizagem quando você vai olhar e com os comentários, o que eu fiz ali, por que eu fiz, e aí vai contribuir para você usar como base para um novo trabalho que você vai fazer a partir de agora. Tá bom, Vânia? Parabéns pelo tema e obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz, fiquei honrado de poder contribuir com o teu trabalho, de participar dessa banca e de poder ter a honra de ler o seu trabalho também, conhecer um pouco mais sobre microverdes, que eu não conhecia. Obrigado. Obrigada, muito legal ouvir tuas considerações. Estou bem curiosa para rever a gravação, porque a gente demora um pouco para processar, é muita informação, né? Mas anotei bastante coisa aqui. Obrigada mesmo. Se você quiser falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, por favor. Não, eu concordo com o que tu falou, até a professora Kelly está aqui de testemunha. Exatamente tudo que tu falou, a gente já tinha levantado algumas vezes, que seriam ajustes ou coisas para revisar agora na sequência, né? Então a gente já estava com esses sentimentos e, de forma geral, só tenho a agradecer mesmo os teus comentários, todas as tuas ponderações foram muito úteis. Imagina. Como eu sou cara de pau, Vânia, eu vou perguntar algumas coisas para o Marcos, tá? Marcos, uma dúvida que eu tenho, porque assim, uma das meninas dos olhos da Vânia é o marketing digital. Eu sei disso, eu vou perguntar, porque senão depois ela, né, vai voltar. E eu queria te perguntar assim, existe alguma possibilidade dentro dessa lógica de em algum momento ela encaixar isso? Porque eu sei que é isso que, tipo, faz ela acordar de manhã cedo.
Então, assim, você entende, né? É isso que tira o sono dela. Então, como fazer uma coisa estruturada numa coisa que eu sei que toca ela muito? Era até uma das perguntas que eu ia fazer para ela. Qual que era a ligação dela? O que que ela queria com marketing digital? E eu Ela acho, vive disso, ela respira isso, ela ama isso. Assim, tem que ver o Instagram dela, é um negócio. Então, assim, é por isso que eu tô te perguntando se tem, porque eu sei que é isso que pulsa nela. bom, eu acho que tem como você fazer um trabalho de marketing digital, mas aí você precisa mergulhar nessa teoria de marketing digital. Como é que o consumidor se comporta online e tudo mais, quais que são os objetivos, porque é a parte que, se você quiser, é o seu maior desafio, né? Porque é a área que você tem menos bagagem teórica, mas eu acho que é possível sim. E aí você pode fazer esse estudo de estratégia, é menos focado para a Isla, é mais focado para a estratégia de marketing digital, como é que o marketing digital contribui para uma alimentação saudável, para a construção de redes e para tudo disso. Eu não sou muito do marketing digital, eu sou publicitário, eu também gosto, mas eu não tenho bagagem teórica para te ajudar. Porém, eu posso pesquisar junto contigo também, buscar algum aporte, porque tem muito conteúdo que está nisso. O perigo do marketing digital é a gente cair no mercado novamente, né? Porque ele é muito próximo do mercado. Mas eu acho que tem sim. Tem a relação das pessoas, a construção das imagens das pessoas, né? Porque a forma que a gente se comporta online é o que a gente projeta para a sociedade. Então tem muito também da marca que as pessoas querem transferir para o mundo. É uma estratégia que vem crescendo. Acho que tem como você fazer isso. E eu acho que tem como você fazer primeiro você pensar nisso. Pensa sempre como artigo. Pensa tudo como artigo. Nada. Não faça nenhuma leitura se não for para escrever num artigo. Agora, né? Porque você já fez bastante leitura. Faz uma construção de engajamento do consumidor, das preocupações, de saudabilidade e como que o marketing digital contribui para que as empresas se aproximem, né? Criem relacionamento com o consumidor e tornem uma empresa de confiança para o consumidor. E aí você vai poder ligar a experiência da Isla, a experiência de outros fornecedores e como que ela transmite esse valor para o consumidor. Eu vou procurar algum artigo que possa te ajudar nesse aporte para você começar. Vou até anotar aqui, porque aí você pode. Eu acho interessante isso. Obrigado, Kelly, porque se é o que tira o teu sono, assim, né, que faz acordar de manhã, é o que pode te fazer ficar lendo até mais tarde também, né? Esse momento é muito pesado, né, Kelly? Porque quando é nosso momento, a banca fala assim, lê isso, lê aquilo, e a gente fala, meu Deus, mas lê mais. Aí fala assim, nessa hora a gente precisa. E até assim, Vânia, me corrija se eu tive uma percepção equivocada, mas para mim me parece que é isso, né? Por favor. É Sim, banca de esse qualificação. foi um dos desafios, né? Porque como eu não sou da área, não entendo muito, e mesmo tendo feito uma disciplina na administração sobre comportamento do consumidor, foi pouco, né, para trazer esse embasamento. Então, essa ideia do marketing digital, eu mesmo fiquei um pouco confusa de como trazer ela. Eu entendi que poderia ser um caminho para conversar com o consumidor, né, trazer a sua percepção, mas faltou realmente esse link aí. O que você pode fazer então é uma netnografia, que a gente chama, que é o que você fez ali na sua introdução, que na verdade já é uma metodologia, que é uma pesquisa netnográfica, que se você fez o comportamento consumidor com a Pizzuti na administração, ela teve um tópico que chama netnografia com o Cozinet, que é justamente um estudo, né, como é que você faz a vivência do consumidor, e que a etnografia, né, vem da antropologia. Aí o Cozinet, ele pegou e juntou as coisas e falou, vou fazer uma etnografia online. E aí você pode acompanhar, e é uma pesquisa riquíssima. Se você fizer uma etnografia usando redes sociais, você consegue responder um monte dos seus objetivos, uma metodologia super interessante, bem desafiadora também, porém é muito legal. E aí você tem o Cozinet, ponto. O Cozinet e colegas, né? E o et al.,
que você pode pegar para fazer. Porque o cozinheiro, ele simplesmente escreveu um artigo para dizer como é que faz a etnografia. E é maravilha, né? Porque você não precisa ler 1000 livros para fazer o negócio. Você tem um cara que te dá um aporte, assim, maravilhoso. Eu acho que como metodologia é mais fácil do que como teoria, as redes sociais. Só que como metodologia você vai entender como é que ela funciona, como investigar, qual o conteúdo que você tira dela e como que o conhecimento é produzido a partir dela. Então, quando você entende como é que ela produz as coisas, você também consegue entender como é que você pode usar ela. E aí você tem uma contribuição de mercado aí também. Como é que eles podem usar as redes sociais para a construção de conhecimento e de divulgação, né? Construção de valor e de marca, que a gente chama de construir, né? A gente constrói uma imagem na comunicação, a gente constrói, a gente não deixa ela ir de qualquer forma. Então, tudo que é dito ali é dito para construir algo. Eu acho que aí é um caminho maravilhoso que você pode seguir. E aí você já tem um autor para você ler e você chamar de seu, assim. Porque você tem que sair do mestrado amando alguém. Eu saí do mestrado amando Porter, que era estudo de cadeia. Nossa, eu era viciado naquele homem. Aí no doutorado já tinha outro autor que eu amava. Então, tipo, você tem que sair daí amando alguém. E aí, porque ele vai ser a pessoa que você vai entender mais, assim, quando você terminar a sua pesquisa. E se você fizer uma análise de rede social, começa por ela, então, mergulha nela, estuda sobre ela, entra na etnografia e vai ser sucesso. Obrigada, Marcos. Eu precisava fazer essas perguntas, porque, né, tipo assim, a gente vai sentindo e adaptando, até para esclarecer, né, Marcos e Razenac, eu e a Vânia tivemos um namoro curto para chegar no projeto, né? Então, assim, a gente ainda está sentindo as coisas e eu acho que essa pode ser uma alternativa bem interessante. Mas eu quero, né, também ouvir muito o professor Razenac. Então, eu gostaria de passar a palavra para ti, para a gente poder, então, ir para essa segunda parte. Obrigada. Obrigada por ter aceitado e pela hora também. Em primeiro lugar, agradeço o convite, Kelly e Vânia. Agradeço aí a presença de todos os que estão assistindo. E agradeço muito, aprendi bastante com o que o Marcos apresentou há pouco. E acho que nisso eu concordo em letra e número com o que ele falou. A percepção que eu tive foi, assim, também, né, de ter a introdução, hoje, assistindo a Vânia, foi muito bom. Deu para entender um pouco melhor do que eu entendi no projeto. Mas eu também concordo, assim, para ser objetivo no que pode agregar aqui, nos objetivos, muitos objetivos, né? Isso dificulta. Inclusive, eu acho até que os objetivos, eu até escrevi eles de um outro jeito aqui, porque até o objetivo não foi objetivo, né? Ali o primeiro, né, é alguma coisa de cadeia produtiva ou rede de produção, né? O segundo é um histórico, uma linha histórica, né, do desenvolvimento dos microverdes, né? Então, mas eu também reconheço assim que a gente tem vários sonhos, né, paralelos que a gente gostaria de desenvolver e o tempo realmente é curto e aquilo que o Marcos falou, né, da gente precisar se aprofundar num tema, é melhor a gente pegar e ir mais fundo e resolver, sair satisfeito com o que a gente desenvolveu naquele ponto, porque a gente foi até onde deu para ir naquele ponto. Do que ficar tateando, né, algumas coisas e depois ver que não vai dar para vencer todo o tema. Mas, fiquei contente com a pergunta que a Kelly fez, porque, assim como eu concordo com o Marcos, que o projeto foi mais de marketing do que, né, do que propriamente, assim, as estratégias eram mais assim mercadológicas, né? Eu sei que isso é um desejo da Vânia de aprofundar.
eu senti ao acompanhar durante o Cienagro, né? Ela se engajou enormemente com essa questão das mídias sociais e a gente via que ela fazia isso com um engajamento muito grande, né? Então, é o que ela quer fazer e eu acho que essa saída última aí, a sugestão do Marcos, com relação à pergunta da Kelly, vai solucionar, né, de duas formas, né? Vai concentrar o esforço dela num autor e dele irradiar para outras coisas próximas e, ao mesmo tempo, vai dar a motivação que a Vânia precisa para se concentrar em fazer a dissertação, né? Mas eu acho que para também isso vai ser um artigo, né? Pelo que eu entendi da sugestão do Marcos também, Isso. né? Eu acho que o outro artigo, tu tens que, já que esse é menos o teu chão, tu tens que fazer um outro artigo que é o teu chão, que é o que tu dominas. E aí eu concentraria em descrever, em caracterizar o que são esses microverdes. Porque existe uma profusão de conceitos no mercado, né? Agricultura urbana, o que são as diferenças entre esses termos todos? Né? Assim, eu acho que eu não sei, ainda não pensei como num artigo, mas a minha preocupação assim é mais um termo, né? Então acho que precisa conceituar bem, assim como tu bem conceituaste microverde com aquela figura, né? Eu acho que tem outros conceitos que estão no entorno, né? Então, assim, no contexto, né? Tu tens que contextualizar isso. O Marcos colocou isso também dessa forma, né? Contextualizar essa questão. Tanto esses conceitos, talvez tu possas contextualizar eles junto com a forma tradicional de como esses produtos chegam no mercado. Né? E por que da decisão, o porquê da opção de se ter isso na forma de microverde. Mas aí nisso vem a questão da produção, vem a questão da distribuição, do local de produção, porque tu queres reduzir a cadeia, né? Tu queres encurtar a distância do produtor para o consumidor, né? Poupar energia, enfim, uma série de conceitos aí estão por trás. E aí, o que me preocupa também é falar de saudável e falar de sustentabilidade. Para mim, são termos que têm que ser muito bem conceituados. Tu tens que dizer, para quem for ler tua dissertação, o que é teu conceito de sustentabilidade no teu trabalho. Não quer dizer que tu não aceites outro termo, mas tu tens que ser precisa no que tu defines como sustentabilidade, porque sustentabilidade é um mundo. E no marketing a gente vê muito disso, de usar ambiental, de usar verde, de usar um monte de coisas para colorir um papel de propaganda. Mas tu vais olhar lá atrás não tem nada desse conceito sendo aplicado, muito pouco. Né? Então, por isso que me preocupa um pouco, assim, não é com o teu trabalho, mas me preocupa um pouco de dizer, é sustentável, mas sustentável em que sentido? Em ter um caminho curto para o consumidor, mas, ao mesmo tempo, eu tenho um prédio onde eu tenho uma maquinaria infernal gastando energia para produzir aquele punhadinho de microverde que eu vou vender no mercado. Estou exagerando aqui, né? Mas tem várias coisas que eu preciso avaliar para eu dizer que, no global, eu tenho um produto sustentável. Então, tem algumas coisas que talvez a gente tenha que ter algum cuidado no usar os termos, né? Para não usar ele vago. Né? E aí, no mais, assim, eu gostei muito da análise, da linha que o Marcos usou aí, e ele cobriu esses pontos que eu também sugeriria, né? Reduzir objetivos, focar, aprofundar em poucos,
porque o tempo é curto e ali tu colocaste no final, tu tens 2 artigos. Então, tu não precisa mais do que isso. Alguns dos objetivos não precisam constar como tal, embora tu possas tocar neles dentro dos 2 artigos, né? Mas eu não destacaria eles como objetivos específicos no tema. Né? E é isso, eu acho que o teu conhecimento agronômico facilitaria muito se tu fizesse uma boa descrição desses microverdes e comentar um pouco da cadeia, como é que isso funciona, o que isso é diferente de uma cadeia tradicional de produção. Talvez isso possa... Porque a gente tem que pensar também que a gente está num curso multidisciplinar. Para ti, isso pode ser café pequeno, porque é o teu dia a dia de cultivo, né, de entender sobre toda a forma de cultivo e tal. Mas tu está indo para um outro campo, que é lá o marketing, que tu vais ter que te munir de muito conteúdo para dar conta. Então, eu acho que isso equilibra um pouco, né? Agora, eu sei que também, assim como o Marcos falou da Isla, eu sei que também, pela proximidade que tu tens com a agronomia, a tendência de tu simplificar as coisas demasiadamente. E eu acho que aqui é o momento de tu seres didática para explicar para alguém leigo que vai ler sobre microverde e quer, de repente, né, quer entender um pouco como é que é esse processo, o que isso é diferente, o que tem de, aí sim, né, trazer os benefícios todos. Os atributos, né? Os atributos, exatamente. Né? Os diferentes tipos, né? Tu tens grupos diferentes de microverdes, tu tens estratégias diferentes de produção, né? Enfim, tem várias coisas que tu poderias tocar para tentar organizar um artigo que fale do contexto da produção disso, de onde é que vem sementes, quem cultiva, quais são os mercados. Aí entra já o digital, né? Porque uma das coisas Sim. que tu queres mostrar é justamente, tu mostras até no teu texto, que muito do comércio é via digital também, né? Sim. Cada vez mais, né? Então, eu acho que aí tu tens 2 temas, né, que te são caros, um pela tua formação, outro pelo teu desejo de te aprofundar, né? Acho que é bem bacana isso, né? A gente começa estudando uma coisa e depois acaba enveredando para outra e não deixa de gostar do que já fez, mas é sempre um desafio gostoso de buscar. É sempre uma forma de tu te motivares para buscar novos conhecimentos, né? E o que tu fizeres aqui nesse trabalho, tu vais ter como depois aplicar lá na Isla ou em qualquer lugar. Então, a Isla vai sair bem na foto, também com a contribuição que tu fizeres, porque facilmente tu vais poder, digamos assim, criar uma outra linguagem para transferir esse teu conteúdo também para esse público, né? É isso. Entendo que essa proposta é algo que tu tens plenas condições de fazer, né? É uma questão de... E aí eu concordo como tu trabalhas paralelamente. É muito importante tu teres um tema motivador. E por isso essa colocação da Kelly foi fundamental. Porque eu acho que isso vai ser o tua âncora aí para ficar desse lado que o Marcos disse, né? O teu lado acadêmico, diferente daquele outro lado do teu trabalho. É isso. Sim. E bom ouvir vocês, que já dá uma renovada nas ideias, né? Porque às vezes a gente acaba saturando, fica muito tempo focado ou num projeto ou no outro e acaba falhando, né? A sinapse das ideias.
Não, e conta com a gente aí, no que a gente puder ajudar. A gente Aí. está contando, né, Vânia? Não só na banca final, mas no durante. Na hora que dá o desespero, na hora que precisa dar uma conversada diferente, né? É importante, né, ter essa possibilidade, ter esse acesso. E eu sei, assim, digamos assim, do quanto o Razenac, ele é generoso em poder conversar, trocar. Então, assim, a escolha realmente, né? Eu e a Vânia fizemos essa escolha com isso, né? A parte do Marcos, que é a parte técnica, que conhecia muito, e na visão ampla que o Razenac tem de todo o agronegócio, ter sido também aluno aqui, e ter essa sensibilidade, né, que tu tens. E a gente sabe que foi um desafio bem grande, chegamos nessa etapa, nosso desafio era chegar nessa etapa, chegamos nela, e agora eu vou convidar, Vânia, se não tiveres mais nenhuma colocação ou pergunta, vou convidar eles para essa linha secreta para a gente ver o que faz contigo. Bem? Tá bem. Eu vou também é bom ficar gravada essa parte, né? Então, Vânia, depois de nós conversarmos muito, né? Acho que a sugestão do Marcos e a sugestão do Razenac de fazer esses 2 artigos, um artigo muito da tua área, sabe? Seminal, realmente, né? De microverdes, com exploratório, descritivo, com revisão de literatura, e depois um artigo, né? Aplicando essa metodologia, vai ser algo que vai ser importante, vai ser possível para tu resolveres e tu poder fazer até o final. Então, considerando isso, considerando todas as observações, considerando que tu vai fazer tudo isso, nós te consideramos, na banca, não eu, né? A banca considerou você aprovada a qualificação e vamos trabalhar agora. Parabéns, Vânia. Eu não sei se eu comemoro ou se eu penso, meu Deus, e agora tudo que vem pela frente, né? Porque a responsabilidade é grande. Bom, mas para ir para frente tinha que passar por esse brete, né? Comemora que é um privilégio fazer pós-graduação no Brasil, hein? Então, isso é verdade. É uma oportunidade, se você precisar de qualquer coisa, eu tô aqui, escreve, eu te respondo no meu tempo. Eu falei para a Kelly que eu vou procurar algumas coisas nessa área que eu tenho aqui no meu material, principalmente do mestrado, que eu trabalhei mais nessa área. E aí eu faço e vou te mandando. Eu vou te mandar também o material que eu escrevi. Tá bagunçado, mas aí você pega, porque também você vai usar da sua forma, assim, é só para você olhar, assim, e ter como algum lugar para consultar e olhar, assim, o que ele disse, né? Que bagunça foi aquilo que ele disse. Claro, tu vai ter a gravação também para poder ouvir, né, de novo. A gente vai começar a combinar algumas tarefas para a gente poder realmente, como disse o Marcos, comemora agora. Comemora muito, porque é importante comemorar. Conseguiu, tem um projeto, ele está aprovado, tá? De verdade, assim, olha, poxa, possível, deu certo. Estamos aqui. Daí a gente usa aquele gatilho que a gente sabe, né? E a gente vai fazer semanalmente, vamos combinar e vamos continuar isso. E vamos até o final. Embora. Vamos lá. Certo, mas eu te deixo descansar essa semana, tá? Tá bem. Tá, e na próxima a gente volta. Então, muito obrigada, Razenac, muito obrigada, Marcos, assim, pelo tempo de vocês, que a gente sabe que é o bem mais escasso, por terem se dedicado a ler o trabalho, a terem, né, o cuidado de estar aqui, de fazer todas as contribuições, ter toda essa atenção, então eu agradeço muito mesmo a vocês. A Vânia merece. Você merece. Obrigado pelo convite. Um beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Vânia, fica aí, só um minutinho. Tchau.